versículo que escrito está, Evangelho escrito por João, capítulo 8. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou novamente ao templo e todo o povo vinha até ele, assentando, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Isto eles diziam, tentando para poderem ter do que acusar Jesus. Porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, levantando-se, disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isto, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começar pelos mais velhos até os últimos. E Jesus foi, deixando sozinho e a mulher em pé no meio deles. Tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém, senão a mulher, ele disse: Mulher, onde estão aqueles que te acusam? Nenhum homem te condena? E ela disse: nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, vá e não peques mais. O versículo que chama a minha atenção é o versículo de número 8, que diz: tornando a inclinar-se, escrevia no chão. Amém, queridos? Nós estamos num culto chamado, e deveria e deve ser, uma das principais festas da nossa igreja. Nós, é bem verdade que quando falamos de departamentos, de congressos, festividade, encontros, nós criamos uma expectativa e uma motivação até além do comum. Muitas vezes tem pessoas que têm até dificuldade em vir à igreja no meio de semana, mas quando está preparando para um evento, não perde um eventual ensaio, porque acredita que aquele congresso ou aquele evento será uma bênção. Então a motivação daquela pessoa é para que aquele congresso seja de fato marcado para a vida dele e para a vida dela. Termina o congresso, o ato do congresso, obviamente sempre abençoado, mas depois volta à normalidade, aquele empenho que a pessoa ela dedica em determinados tipos de evento que lhe agrada, parece que some depois somente no outro ano que há de voltar novamente. Nós temos mensalmente a nossa reunião de ceia, e ela não deveria ser meramente uma liturgia, uma responsabilidade cerimonial, ao contrário, conhecendo nós a natureza da ceia. Por que eu ceio? Por que nós ceiamos? É bem verdade que quando Jesus ele vai instituir em Mateus capítulo 26, também João capítulo 6, ele vai usar uma analogia dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Ele estava ali, diferente que alguns pensam na doutrina da transubstanciação, isto é, que ao orarmos o pão e o vinho ou o suco de uva se torna corpo, sangue, alma e divindade. Diferente desse pensamento, nós sabemos que Jesus ele está instituindo valores da nova aliança, e ele está falando sobre o seu sacrifício. Então participar da ceia, tudo na verdade, é uma profissão de fé na morte expiatória de Cristo, na sua ressurreição, e uma certeza que breve ele vai voltar. Esta é a nossa expectativa. Então, quando nós reunimos no domingo
domingo como este, uma manhã abençoada como essa, é para celebrar nossa redenção. Isso é maravilhoso. Eu creio que aquele crente pentecostal ele já deve vir babando azeite, cuspindo fogo, falando línguas estranhas, já no caminho de casa para o templo. E é tão interessante, amados, que nós deparamos com um texto que tem muito a ver com a nossa realidade. O texto, ele fala por si, a intenção dos homens que pegaram aquela mulher em ato de adultério, não era exercer ou executar a Torá, a lei do Senhor, mas era simplesmente pegar em Jesus na contradição. Mas diferente do pastor Reinaldo, Jesus não tem sabedoria, Jesus ele é a sabedoria encarnada. E a Bíblia, meus amados e queridos irmãos, testifica que Jesus, vendo aquela cena que está acontecendo, ele inclinou-se e começou a escrever na terra. Algumas pessoas têm cada perguntas que nós jamais teremos a resposta nesta vida, porque nós prezamos por aquilo que a Bíblia revela. Tem pessoas que querem saber aquilo que Deus não nos revelou, e aí fica difícil. Mas o fato é que Jesus escreveu na terra. O que Jesus escreveu na terra? Eu não sei, a não ser o pastor Roberto, que já tem uma larga experiência, possa saber, mas eu não sei o que ele escreveu na terra. Uma coisa eu sei, que Jesus vai dar um exemplo nesse texto sobre a sua bondade, sobre a sua misericórdia, sobre a sua benignidade. Sabe por que nós estamos aqui esta manhã? É por causa da bondade dele, da misericórdia dele, da benignidade dele. O texto diz que esta mulher foi pega no ato de adultério, e segundo a lei, diz em Levítico capítulo 20, versículo 10, que tanto o adúltero quanto a adúltera deve ser levado para fora da cidade e serem apedrejados. Então essa mulher estava numa condição de morte, pois o pecado gera isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todos nós, de uma certa forma, ainda que não seja pelo ato de adultério, mas pela nossa própria natureza pecaminosa, estamos sujeitos e condicionados à morte. Isto é morte condenatória. Mas um belo dia, você entendeu pela pregação do Evangelho, que quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu para ensinar, ele não morreu para representar, ele não morreu simplesmente para que hoje estivesse nos anais religiosos e da história, não, ele morreu para que todos nós que estávamos condenados pelo pecado, pudéssemos estar aqui esta manhã, desfrutando da sua presença. Aleluia, olha que maravilha. E Jesus inclina-se e ele escreve na terra. Irmãos, os judeus naquela época, como todas as épocas, eles é cheio de etimologia, cheio de representatividade em suas ações. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo de número 13, está escrito que envergonhados serão todos aqueles que me abandonam e terão seu nome escrito na terra. Vou repetir, lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo de número 13, está escrito que envergonhados serão todos aqueles que abandonam o Senhor, e eles terão o seu nome escrito na terra. Ter o seu nome escrito na terra era o reflexo da humilhação e a consequência do pecado. Ter o seu nome escrito na terra é ter vivido ou ter sido expressado o seu estado de miséria, de condenativo. É aqui quando Jesus abaixa e escreve na terra. Permita fazer um paralelo aqui dentro desse versículo. Eu lembro de Lucas no capítulo de número 10, quando os apóstolos vão pregoar a palavra e eles voltam alegre dizendo que até o Satanás, até o diabo lhe foram sujeitos. Jesus olhou para eles e disse:
Não alegrai-vos porque o diabo lhes são sujeito, porque eu vi Satanás ser lançado como raio, como do céu. Mas alegrai-vos antes, porque o seu nome, pega essa visão, enquanto terra é lugar de humilhação, de vergonha, de vexame, enquanto o seu nome não está escrito na terra, mas o seu nome está escrito no céu. Sabe o que o Senhor fez na cruz do Calvário? Sabe o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário? Enquanto o pecado coloca o nosso nome no estado de humilhação, no estado de vergonha, é bem verdade que está escrito em Gênesis que Deus criou o homem e a mulher e Deus os abençoou. O pecado degenerou o homem, sim, no conceito ético, moral, espiritual e até físico. O pecado é destrutivo, mas em Gênesis capítulo 3 diz que mesmo o homem em estado de pecado, Deus não permitiu a vergonha. Enquanto o pecado revelou a nudez, a vergonha do homem, lá no Éden já tem a expressão da graça. Isso é, Deus vestiu o homem, Deus não abandonou o homem. Olha que interessante, pega essa visão aí. Mesmo nós estamos em pecados e delito, a graça comum de Deus nos sustentaram. Imagine hoje, nós que estamos em Cristo Jesus, esta mulher, ela é colocada diante das pessoas que apontam os seus erros, que apontam o seu pecado, que apontam as suas fragilidades. É assim que acontece. A Bíblia testifica em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, sede sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Está escrito também em Efésios capítulo 6, no versículo de número 12, que a nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas contra a potestade, contra o principado, contra as hostes da maldade espalhado nos ares. A Bíblia vai nos testificar no livro de Apocalipse, no capítulo de número 12, no versículo de número 12, que nós temos um acusador que nos acusa de dia, nos acusa de noite. Sim, ele é Satanás. Ele vai sempre querer te apontar, ele vai sempre querer te acusar. Numa manhã como essa, não é diferente. Ele vai querer mostrar suas manzelas, vai querer apontar os seus erros, vai querer apontar os seus pecados. Mas tenho porém, esta manhã a igreja está coberta pelo sangue do Cordeiro, está coberta pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu ver quem recebe essa palavra esta manhã. E Jesus então vai dizer: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aqui é o primeiro conceito da cristandade, aqui é o primeiro conceito de uma vida cristã, porque a vida religiosa daquela época levara que os homens do templo achassem que não tinha pecado. A vida religiosa daquele tempo levava para que os homens achassem que eles não precisavam de arrependimento. É por esta razão, irmão Alexandre, que Jesus vai contar 3 histórias em uma parábola. Ele vai falar da dracma perdida, ele vai falar das ovelhas que se perdeu e dos 2 filhos daquele homem, conhecido como a parábola do filho pródigo. Agora observa, ali não é uma história apaixonada, ali não é uma história de amor, ali é uma repreensão para aqueles que acreditavam que não precisava de arrependimento. A religião faz isso com o homem. Ele acha que vai participar da ceia porque ele é crente 10 anos. Ele acha que vai participar da ceia porque agora ele é membro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Ele acha que vai participar da ceia porque ele não adultera, porque ele não prostitui. Não façamos mais do que a nossa obrigação.
condenação. Nós vamos participar da ceia por causa da graça dele, do perdão dele, da bondade, meu Deus. O Ramanda e Calabanda Candalabaxandaramadássia. Deixa eu ver quem está sentindo a presença dele. Deixa eu ver. Oh, aleluia, a graça, a religião empolga, a religião desperta o ego, mas Cristo na cruz do Calvário faz que Jesus fez com aqueles homens, quando Jesus olhou e disse: quem não tem pecado, quem é que não tem pecado? Em Romanos 3, versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em 1 João capítulo 1, no versículo de número 8, diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e não há verdade em nós. No Salmo 51, no versículo 5 também está escrito: eis que nasci em culpa, em pecado concebeu minha mãe. Alguém acha assim: ah, mas eu sou pecador. Ainda bem que você sabe, só que maior do que os nossos pecados ainda está a misericórdia de Deus. Por isso, querido, quando nós arrependemos dos nossos pecados, quando convertemos ao Senhor Jesus, não tem um pecado a qual Ele não pode perdoar. Aí você vai falar: mas e a blasfêmia contra o Espírito Santo? Este é outro assunto. Eu estou falando do pecador arrependido. Eu estou falando daquele que entende que não é justo na sua própria justiça, não é moral na sua própria moralidade, mas ele é dependente da graça. Foi isso que esta mulher experimentou. Ainda bem que ela foi lançada aos pés de Jesus. Ainda bem que ela foi lançada aos pés de Jesus, porque alguém diz que o homem perdoa de vez em quando, a natureza nunca perdoa, mas Paulo vai dizer que o nosso Deus é riquíssimo em misericórdia. Aleluia. E Jesus fala: quem não tem pecado, então vai olhar para si mesmo. E a ceia é justamente isto: olhar para nós mesmos, examinar a nós mesmos. Mas pega aí, igreja, ceia não é para ser um velório. Vou repetir, porque tem gente que vem com a ceia e parece que está vindo por culto do terrorismo. Não, ceia é festa. Para aquele que examinar a si mesmo e entender que pela bondade de Deus tem procurado andar no caminho do Senhor. Mas para aquele que descobrir que precisa arrepender, tem festa também. Porque naquela parábola do arrependimento, Jesus vai dizer que o menino que estava longe do pai falou consigo mesmo: levantar-me-ei, irei à casa de meu. Aí os mais animados vão dizer: é lógico que ele vai falar isso, porque o porquinho estava comendo e ele não. O porquinho olhou para a cara dele. Imagina a cena da parábola do filho pródigo, ele alimentando o porquinho e não tendo o que comer. Ah, longe da casa do pai você vale menos do que um porquinho. Aí ele olhou para o porquinho e falou: o quê? Na casa de meu pai há abundância, tem pão. Mas ele não volta por causa do pão, Kelly. Pergunta por quê? Ah, para de brincadeira, pergunta por quê? Ele não volta por causa do pão, porque se ele descobre que na casa do pai tem pão, mas não tem misericórdia, ele não voltaria. Por isso que você está no lugar certo. Aqui tem pão, mas tem misericórdia. Celebra a ceia nesta manhã, entendendo que estamos celebrando a misericórdia de Deus, estamos celebrando o perdão de Deus, estamos celebrando a remissão outorgada por Deus. Nenhuma, já foi lido aqui, lá em Romanos 8, mas na abertura do texto, vai dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Pode vir com pedra, pode vir com acusação, pode vir com a sentença, mas em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: se andarmos na luz como na luz Ele está, temos comunhão. Isso é ceia, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, purifica de todo pecado.
E nós vamos celebrar o Senhor esta manhã. Celebrar a bondade dEle, a misericórdia dEle. Eu lembro até do enredo de Jó, porque que Jó entrou na conversa, naquele assunto de Deus, quando Satanás se apresenta. É porque Jó era diferente. Como assim diferente? Quando o homem era corrupto, faltava fidelidade e integridade, Deus falou: observasse meu servo Jó, estou olhando para os homens errados. Lá tem muito injusto, mas o meu servo é justo. Tem muito desviado para o mal, mas ele desvia do mal. Então prepara, o inimigo vai fazer de tudo para igualar você com aqueles que não andam no caminho do Senhor. Mas o seu nome já saiu da terra e já está escrito no céu. Sabe, já está lá no livro da memória, está lá no livro da obra, seu nome já está lá, tem uma biblioteca, onde o seu nome já está lá, e para melhorar tem um departamento nessa biblioteca todo especial, com um livro especial, chamado livro da vida, e o seu nome está lá, deixa eu ver se é verdade, meu Deus, eu quero orar com você, nós vamos já participar da ceia do Senhor. E eu creio que está para os jovens louvar o Senhor com mais um hino. Enquanto os obreiros se preparam, depois também no ato da ceia as irmãs também vão estar louvando. E lembre disso, celebrar a ceia, celebrar a bondade e a misericórdia de Deus. Não é outra coisa, não é outra coisa. Olha que maravilha. Dá um toquinho aí, fala aí, vamos celebrar a bondade de Deus. Fala para a irmã, fala aí. Vamos celebrar a misericórdia de Deus. Isso, ajeita a cara, dá um sorriso, 15 para as 3, e celebremos a misericórdia de Deus. Aleluia. Fica em pé, igreja, fica em pé. Mas aí que tá, não é hipergraça. Porque Jesus olha para a mulher e fala: cadê os seus acusadores? E os que te condenam? Sobrou ninguém. Aí Jesus olhou para ela e falou: nem eu te condeno. Mas vai, continua pecando. Vai, continua pecando? Vai, não? Esse é o poder da graça. Vou repetir, esse é o poder da graça. Nós não vamos ficar subjugados ao poder do pecado. Porque a tentação virá. Os desejos, as paixões continuarão. Mas nós não somos mais escravos do pecado. Porque Romanos 8, versículo 36 e 37 diz ali: se o Filho vos libertar, verdadeiramente, pode ser mais forte, verdadeiramente, se o Filho vos libertar, aleluia. Esta reunião é disso, irmão, se trata disso. Oh, aleluia. Eu estou vendo que tem pessoa que já está sentindo a presença dele aqui. Deixa eu ver se tem mais. Calamanda yanai deremanda calabashuri candanabacerca. Pai querido, aqui estamos nesta noite, nessa manhã, Senhor, estenda as tuas mãos, ó Deus, que possamos sim entender pela fé sobre a tua bondade, a tua benignidade, a tua misericórdia, que nenhuma acusação, que nenhuma sentença que vem de uma forma externa do mundo ou do mundo espiritual venha ter efeito na nossa vida, mas a sua graça, bondade e benignidade, ó Deus, em o nome de Jesus, amém.